Eu me chamo Matheus, sou da Universidade Federal do Sergipe e a gente desenvolveu um trabalho com iniciação científica no Departamento de Engenharia de Materiais, juntamente com o Emina e o professor José Carlos Marques. Primeiramente, fazer a introdução. Manufatura aditiva, né? A gente está trabalhando com indústria 4.0, muito tempo falado sobre isso. Ela permite que a gente trabalhe com produtos personalizáveis, você consegue fazer o produto nas medidas que você quiser, né? Maior eficiência, você consegue trabalhar com menos tempo. Diminuição dos custos, e como a gente tem várias tecnologias, é importante que a gente consiga fazer uma análise dos materiais aplicados e saber a melhor aplicação para cada material. Sendo assim, a gente vai entrar no objetivo do nosso trabalho, que vai ser compreender o comportamento mecânico dos meus materiais. A gente escolheu o PLA e o ABS, que são os materiais mais utilizados hoje na impressão 3D FDM, né, que é a tecnologia que a gente usa por filamento, né. Entender as possíveis aplicações de cada material, e o nosso trabalho se baseou na relação da resistência da tensão com a variação do preenchimento, né. A gente fez variações nos corpos de prova, que são as taxas de preenchimento que eu vou explicar mais para frente, para entender como eles reagiriam com cada variação no momento da tensão. Materiais utilizados: o ABS, a base de petróleo, e o PLA, que é a base de amido, né? O PLA que a gente utilizou na base de milho. Foi utilizada uma NR3, né, modificada com uma placa de 32 bits. As configurações que a gente utilizou de impressão foram as sugeridas pelo fabricante: 2 mm para as duas, 0,2 mm, perdão. Fluxo de ar do ABS a gente utiliza sem fluxo de ar, na casa da impressão do material. Todas as impressões foram feitas em impressora encoaturada, para a gente ter um controle de fluxo e de temperatura do ambiente, e as temperaturas também foram sugeridas pelos fabricantes. O método de preenchimento, que é o método com que a gente coloca a peça, foi o giróide. Quando você vai fazer impressão, você consegue escolher vários métodos de preenchimento. O giróide vem se mostrando mecanicamente mais eficiente. Só para uma explicação um pouco mais rápida, quando você vai fazer um material, fatiar um material na impressão 3D, você escolhe quanto você vai colocar de preenchimento dentro do material. Você pode fazer material pouco, ou você pode ir variando em porcentagens o quanto você vai colocar de material dentro de cada peça. Primeiramente, a gente fez esses corpos de provas, que são hexagonais, a gente desenhou no Fusion, certo? E a gente variou 10, 20, 40, 60, 80 e 100%. Certo? Esses corpos eles foram pesados, e para a gente ter um entendimento de como o preenchimento vai alterar no peso de cada corpo. Certo? Para os testes normativos da STM, a gente fez os corpos de prova tirados do FinFest, né? A gente pegou esse no repositório, já pronto para os testes em laboratório. Foi utilizada a máquina Strong 3367, localizada no Departamento de Engenharia de Materiais, na Universidade. E
com aqueles corpos de prova normativos que eu acabei de falar. Para uma análise mais precisa, a gente acabou fazendo dois gráficos, que foi o gráfico que a máquina dá para a gente, e um segundo gráfico a gente aplicou um fator de correção. Se vocês olharem aqui, tem uma área vermelha que a gente chama de parede. São 6 paredes, 6 corpos de chão, são os bottoms e os tops. A gente fez os corpos de prova dessa forma, dentro fica o preenchimento do corpo, e a gente fez um cálculo retirando essa área, né, para fazer um novo gráfico sem levar em consideração as paredes. Todas as paredes elas têm 100% de preenchimento de material. Então, para a gente entender a tensão só do preenchimento, foi retirado a área deles. Aqui, para a compreensão de como é feito o concreto, eles são diferentes de materiais injetados, então eles têm um comportamento onde eles criam esses espaços aqui, né? Pode ser aqui também, um pouco diagonal, né? Uma foto com um zoom um pouco mais amplo para a gente conseguir observar, mesmo que você faça uma impressão com camadas bem finas, isso é observável se você der um zoom nela, né? Então, pegando uma peça FDM, a gente observa que parece lisa, mas ele tem essa diferença em camadas. O primeiro resultado que a gente trabalhou foi com relação aos pesos dos corpos hexagonais. Aqui a gente tem a densidade teórica esperada do corpo, aqui a densidade medida do ABS, do PLA, massa teórica e a massa medida. Quando a gente vai fatiar um corpo no cura, né, que é o programa que a gente utiliza, ele pega a quantidade de filamento que você vai usar teoricamente, fala mais ou menos qual o peso que ele vai dar para você, né, tudo calculado já. Então, você tem o peso teórico, né. Na maioria dos casos, a gente tem uma perda aqui de 12% até 20%. Resultado dos ensaios de tração, aqui a gente vê as linhas para cada variação, né? 20, 40, 80, 60%, né? Para o ABS e para o PLA. A gente consegue observar que o PLA ele tem uma maior resistência à tensão e acaba tendo uma deformação maior antes de atingir o limite elástico dele. Aplicando o fator de correção, né, a gente nota que, comparado com o gráfico, aumenta-se a tensão, que a tensão seria a força sobre a área, se a gente diminui a área, a gente consegue observar o aumento da tensão de um gráfico para o outro, muito expressivo, inclusive. Concluindo, a densidade de preenchimento pelos fatores influentes está relacionada à propriedade de resistência à tração. As amostras de 100% apresentam uma diferença de peso causada pela regularidade dos filamentos. E é possível prever a resposta à tração do material com base em um grupo de amostras, desde que seja considerado a área útil. Ou seja, a gente consegue provar, com os estudos que a gente fez práticos, né, em laboratório, que outros artigos teóricos que a gente consegue observar que levam em consideração essas diferenças entre camadas, né? São os espaços ocos entre uma camada e a outra. E isso
tem relação direta com a resistência à tensão do material, né? Se a gente observar. Aqui existe uma variação, não está 100% correta, mas com o aumento de preenchimento, ele também consegue aumentar a tensão, né? Os verdes aqui, que são 80%, são os que conseguem alcançar maior tensão, né? Enquanto os pretos, eles ficam com menores tensões. Isso é um pouco e deixa aberto para os senhores perguntarem. Ok, obrigado, Deus. Aberto perguntas. A minha pergunta é a seguinte: gostei do trabalho, parabéns pelo trabalho. Essa correção, pelo que eu estou vendo ali, essa correção tira justamente essa ideia de que diferentes preenchimentos teriam diferentes resistências. Eu estou vendo ali que basicamente ficaram com a mesma resistência, né? Considerando algum desvio, a não ser pelo acho que é a área. Qual é a curva que está mais? A tensão versus a Mas eu sei, não, mas a curva que está fora do essa aqui você está falando? Qual é essa? Essa aqui é 20%. 20%. Isso. Então, ela tem menor preenchimento e ela já teve uma. Ela acabou deformando mais. Porque o ABS ele tem um comportamento um pouco diferente do PLA quando se diz deformação. Mas no PLA também, né? 20% deformou mais. Nos práticos aqui, a gente consegue observar que foi mais linear, né? Quando a gente aplica o fator de correção, ela fica um pouco mais misturada, né? Vamos dizer assim. Certo, então pode voltar o gráfico anterior, por favor. Então, em termos de resistência, sim. Você vai aumentando o preenchimento, ela vai ficando mais resistente. Mas só que com relação ao alongamento, não, né? O alongamento já é uma. O alongamento do ABS, ele é um pouco diferente do comportamento do PLA, na verdade. Não, eu quero dizer, não, para as duas amostras, veja, o alongamento para 20 ela é maior do que o alongamento para 80, mas a azul ali é 80, 60. A azul é 60. Então 60 alongou mais, depois foi a 20, depois passou para 80, tá entendendo? É porque também tem é o seguinte, professor. Eu acho que Eu não estou dizendo que tem problema no trabalho, eu estou dizendo que é um comportamento difícil de. é porque é o seguinte, quando a gente fez o trabalho, eu não sei se eu esqueci lá, no trabalho a gente deixa ele com. Eu acabei não citando aqui, mas é o seguinte, a gente fez a separação em várias amostras iguais. E aí, esses gráficos que o senhor está vendo, eles são uma média, né? A gente fez a média com o corpo de prova. Tudo bem. Então, existe essa variação de um corpo de prova para outro. Então, geralmente, o que acontece com o ABS e com o PLA é que o ABS, geralmente, ele se deforma mais antes do limite, né? E o PLA, geralmente, menos. Mas, nesse caso aqui, o que aconteceu foi que eles tiveram resultados até parecidos em relação à deformação. E essa variação que o senhor falou, de porcentagem, né? Não diretamente o 80 que ficou com maior tensão ou deformação. Mas eu não estou nem comparando um com o outro, eu estou pensando só no PLA ou só no ABS. Porque, veja, o seu trabalho falou aqui, com relação entre o fator de preenchimento e as propriedades mecânicas. Então, se eu olhar só para aquele gráfico lá, eu estou vendo que é difícil fazer uma relação, entendeu? Porque pula de 20 vai para 60, depois volta para 80, no alongamento, então, não tem uma lógica. E como você falou, isso, o fato de ser uma média é mais interessante ainda, né? Quer dizer, essa curva aí é uma média de alguns campos de prova. A minha pergunta a partir disso é o seguinte: a orientação de todos os campos de prova
prova em relação ao preenchimento financeiro. Sim. Porque assim, não é que eu estou vendo um negócio não é legal, eu estou vendo justamente uma possibilidade, uma dificuldade de explicar isso aí. Sim. Que talvez tenha a ver com a geometria do preenchimento. Volta na calma, Entendeu? Onde? volta na densidade. Você não usa densidade aí. Então, você consegue identificar qual perfil foi o resultado de cada ponto de prova. Porque, pelo que me parece, se você conseguir ponto de prova colocado pela parte de baixo, a resistência fica maior. Entendeu? Você está falando daqui? Do preenchimento, né? Quando você preenche de um jeito, ela tem uma resistência. Quando você preenche do outro, ela tem uma resistência diferente. Isso. Entendeu? Mas aqui, Então, você consegue identificar no ponto de prova qual tipo de preenchimento que teve. aqui a gente, não. O tipo de preenchimento não foi uma variável que a gente usou. Existem vários tipos de geometrias de preenchimento. A gente deixou a girando porque um estudo que a gente fez, né, na região da que perfil. Perdão? O giroide é anterior, o gráfico. O giroide é esse aqui, ó. Mas garante que todos os copos de prova eles tinham o mesmo perfil dentro da pressão. Perdão? Todos os copos de prova eles tinham o mesmo perfil. Isso. O preenchimento é igual, esse aqui, que é o preenchimento de giroide. Você pode fazer um preenchimento em cubos, em linhas, independente, mas em todos os copos de prova, até nos hexagonais, que são para a gente ter uma relação de peso, a gente utilizou o preenchimento de giroide. Então, mas veja, Matheus, volta lá para o giroide. O que o seu resultado mostrou é que não existe o melhor. Uma linearidade, né? Não, porque assim, não existe um fator, uma correlação direta. Não existe uma correlação direta, uma correlação que possa ser explicada apenas pelo fator de preenchimento. Tem um outro índice, eu acho que é a geometria. Entendeu? Dependendo de como a força está atuando ali, porque quando o material começa a se deformar, você vai. Os vazios vão mudando de forma, algumas paredes vão se colar, entendeu? E aí você descer por isso eu não trabalho com ele. Ela quer esclarecer, entendeu? Pode, claro. Eu sou menina. Ela pegou comigo. Pode falar. No caso, ele tem um comportamento realmente onde a deformação ela diminui com o aumento do preenchimento, mas a tensão ela aumenta. E esse comportamento ele é mais observado no PLA do que no ABS. Ele não tem tanta essa influência do preenchimento. Aí, desse ensaio, a gente fez caminho de flexão. E daí, no de flexão, o ABS ele apresentou comportamento melhor para a deformação e realmente ambos tiveram um comportamento de maior influência. Mas mesmo para resistência, veja, a verde está lá em cima, maior resistência, 80. Atenção. Aí depois você seca, né, azul. Para o ABS, e não é tão influenciado. A porcentagem de preenchimento ela não influencia tanto na tensão. Você tem razão, a tensão tem um pouco de relação, mas a deformação não. É porque o estudo da gente ele foi o impacto, tração e flexão. Nesse caso, a gente trabalhou aqui só com o tração. E daí, na flexão, a gente consegue observar. E daí, a explicação que a gente sugere é a aplicação da carga, a forma como a carga é aplicada, seja em tração ou em flexão, o comportamento do material ele vai ser diferente. Então, em flexão, existe essa correlação da deformação, enquanto na tração não existe. Na tração ele Então, mas por que não existe na tração? Aí a gente deixou para trabalhos futuros. É isso que eu estou falando. Eu acho que o fato de ser giroide, porque, entendeu? Sim, A geometria vai influenciar. Sim, Não só a preenchimento. Esse é um trabalho inicial para a gente conseguir fazer trabalhos futuros, entendeu? A gente vai trabalhar muito ainda com o PDA e com a ABS. O que eu coloco aqui como uma proposta para vocês observarem é a uniformidade do crescimento da máquina. Entendeu? Apesar de você ter aquela forma, então,
perfeitamente uniforme, você vai ter uma variação muito grande. Entendeu? Mas é justamente por isso os que pontos de forma, entendeu? Você já observou, você observa, por exemplo, o que eu quero dizer, porque é vazão, né? Você está na impressora, você está fazendo uma vazão de uma massa para formar uma forma. Você pegar uma bandeira e olhar a vazão constantemente primeiro, ela fica. É a mesma vazão, ela fica variando. Entendeu? O fluxo em qualquer líquido não é exatamente contínuo. Quanto maior a densidade, maior essa variabilidade. É como se trabalhasse em pulso. A minha sugestão, não estou dizendo que é isso, mas a minha sugestão é que você trabalhem também, né, a uniformidade da intensidade. Não sei se vocês conseguem ver isso aí, porque o fato de você ter essa variação, esse salto, né, uma relação não uniforme, representa que você tem pontos dentro do corpo de prova que eles ficaram mais fracos do que de modo que deveria ser mais forte. Isso só pode ser explicado porque em alguns pontos, né, e o elo da corrente quebra um ponto mais fraco, algum ponto a densidade aí foi menor do que o outro. Isso é claro, né? Ah, mas por que isso aconteceu? Eu acho que é porque a impressora que você está usando, ela não dá aquela uniformidade constante. Eu acho que se fizer, pegar os corpos de prova que está na massa que você já tem e fazer muitas durezas em vários pontos para tentar ver essa distribuição, entendeu? E a resistência de um ponto. O trabalho está bem encaminhado. A questão que o senhor falou também é o seguinte. Essa linha, cada linha é uma média de quantos milímetros? Quantos milímetros para cada. Sim, para cada. O senhor falou também dessa medição. A gente fez também, no estudo da gente, a gente utilizou a Ender 3, que é a impressora hoje que é mais comercializada. Né? A ideia justamente do trabalho é isso, a gente utilizar não uma impressora industrial, mas uma impressora comercializada para a gente ver como é que ela está funcionando. A gente tem uma grande dificuldade hoje, por exemplo, de trabalhar com a ABS. Por quê? Porque o ABS tem uma contração muito rápida. Quando a gente está trabalhando, se tiver qualquer fluxo de ar, qualquer problema, as camadas ficam flutuando e não tem colamento entre as duas. O que é que a gente faz? A gente fecha a impressora e desliga totalmente o fluxo de ar, porque aí a gente consegue ter um colamento de camada. Mesmo assim, ainda é muito complicado trabalhar com a ABS. E é o que pode dar a variação nesse trabalho aqui. Entendeu? Estatisticamente falando, né, 5 um número extremamente pequeno, certo? Para você poder garantir o resultado. Eu acredito, se você aumentar significativamente o número de pontos de prova, essa diferença some. Você entendeu? Porque o que está vendo é que um ponto de prova dá uma variação de 20% do resultado. Você pegar um pouco de prova, tem vou chamar de lesão, né? Uma lesão, ele vai alterar toda a amostra. Significativamente. Entendeu? Sobre 20%. Entendeu? Então, para ter um resultado que corresponda ao que se espera de um outro corpo, né, que a gente mede a fração de informação, um aço, por exemplo, já é todo uniforme, a incidência do aço é bem menor do que está mais uniforme. Mas você também percebe quando há fissura, quando há problema. Não é a mesma coisa. Se você aumentar significativamente o número de corpos de prova, essa diferença, eu acredito, estatisticamente, se some. Entendeu? Então, eu acho que você poderia avaliar o seu trabalho futuramente as condições de medição. E colocar essa observação. Então, não sei se a observação que você colocou agora você não deve estar no trabalho. Não. Você entendeu? Vai ser um trabalho mais sucinto, né? Não, mas eu acho que é um caminho interessante esse aí, entendeu? E observar também, apesar de você ter aquela forma lá, aquilo é teórico, né? Na prática, quem está fazendo alguma
alguma expansão na área para você. Então, eu chamo de metalografia. Como é que isso aqui? Metalografia também. É metalografia. Pode ser metalografia para você ver. Se fizer microdureza na prova, você sabe, vários pontos, você já vai ter uma ideia da homogeneidade do preenchimento. Da resistência, da homogeneidade e da resistência ao longo da área. Mas é só uma ideia, né? Não, mas eu acho que o trabalho inicial está muito bom. Isso é interessante mostrar a superfície da fratura no escopo do prova, para ver se talvez, analisando a superfície, você veria algum fator que influenciasse nela o comportamento em relação. Às vezes tinha algum ponto que, sei lá, ficou vazio ou alguma coisa nesse sentido. Então, acho que se acrescentasse aí, pelo menos a micrografia, né, a superfície de fratura desse corpo de prova, acho que você conseguiria ter uma correlação melhor com os resultados que você vai observar. Acho que seria interessante. E talvez você conseguiu uma boa teórica, né? Essa é parte, né? Não para uma boa teórica. Essa é a curva prática. Entendeu? Até a outra curva que a gente fez com o fator de correção, né? Também é uma curva prática com uma aplicação matemática computacional, na verdade. Talvez consiga uma curva teórica, né? Também matemática, também material, se consiga uma curva teórica, como ele deveria se comportar. E aí você não está trabalhando só o material, mas a impressora também. A impressora não consegue reproduzir. A impressão que tem, na verdade, tem um limite, né? Ela tem um limite de detalhamento e tal, e existe uma grande diferença entre você trabalhar com impressora industrial e essas comerciais que são as pequenininhas, né? Mas a ideia do trabalho é justamente essa, trabalhar com os comerciais para a gente ter os resultados sobre ele. Fica fazendo uma pergunta na audiência? Não será uma pergunta, mas uma dica. Esses corpos de prova, eu cheguei a calcular, e dentro deles, no preenchimento, acontece a questão de vazio. Justamente pela fluidez que o senhor falou, e nesses vazios acontecem pontos de tensões. E essas pontos de tensões, elas são cruciais para a ruptura do material. Mas nós temos vazio forçado, na verdade, né? Porque o preenchimento, ele deixa os vazios. A gente não trabalhou com nenhum corpo a 100% e nenhum corpo injetado. Então, a gente... Pelo que eu entendi, ele disse que são vazios. Então, vazios são bolhas de ar que entram no material. Eu acho que só microscopia. Pois, como a impressora não imprime, por exemplo, a vácuo, então o próprio ar ele entra no material e causa pontos de tensões. Então, os vazios que ele mostrou naquela imagem são com a deposição de 5%. Então, a técnica, ela tem os vazios normalmente, só que no trabalho a gente variou a quantidade de vazios. Por exemplo, de 20% ela vai ter muito mais vazio. Sim, com certeza. Eu queria justamente isso, se você procurar o trabalho, geralmente os trabalhos... Sim, o que eu entendi que ele falou é que além dessas... Então, ainda tem mais uma por exemplo, Você viu uma de bolhas que não estão previstas. É porque os trabalhos geralmente que você vai encontrar, eles são todos com 100%. Muito diferente, muito difícil você vai encontrar um trabalho que eles variam o preenchimento. Só que para a gente, eu estou trabalhando agora com impressão 3D, por exemplo, para a gente que trabalha, é importante que a gente saiba a correlação da resistência mecânica de um corpo de prova que você vai fabricar. Né? Uma aplicação, eu vou fabricar agora uma peça com o rapaz, tem que saber qual o esforço que ela vai ser submetida. Foi a primeira coisa que eu perguntei, qual o esforço que você vai submeter essa peça? Então, tem que saber como é que ela vai se comportar. Porque não adianta só eu chegar e dizer, ó, bota tudo a 100%, porque o gasto do material é gigantesco para quem vai trabalhar com isso. Então, a ideia do trabalho foca em quem vai trabalhar com impressão e o que você vai precisar, né? Quanto de preenchimento você vai precisar para cada cor. Eu não vou fazer um material decorativo para o senhor, eu vou colocar 100%, porque não existe necessidade. Aí, nesse caso, eu sugiro que você faça um teste de fadiga. É fundamental, né? Você pode conseguir trabalhar numa margem de segurança aí dentro do limite que ele quer, colocar uma margem de segurança, mas a fadiga principalmente se tiver essa situação, né? A resistência da peça vai ser, como você ganha fazer uma conta, né? Quando usar material, a resistência ela vai ser
são inerentes ao processo produtivo. Entendeu? Eu tenho lá uma peça injetada, né? De plástico, segundo filtro, em casa. Demorou 3 anos para ele manter, né? Ele fica parado, não é estático, mas você vê que tem uma. Né? Uma foto. Quando você abre a torneira, você dá uma forçadinha nele. E demorou 3 anos para acreditar. Então, pelo que eu entendi, dependendo da segurança que você precisar na peça, fazer nesse processo, sem fazer um teste de fadiga, fica arriscado, você não sabe como tem que andar. Apesar dela existir, você não sabe a dor do cara. Certo. Obrigado, Matheus. Parabéns.